3 horas depois de enterrar minha filha, a professora dela me ligou com a voz trêmula. Venha imediatamente ao meu escritório. Não conte a ninguém. Tenho algo para lhe mostrar. Quando cheguei, através da fresta da porta, vi alguém que eu jamais esperava. Meu coração parou. E o que descobri naquele dia destruiu tudo o que eu achava que sabia sobre minha própria família. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena Carvalho. Tenho 48 anos e nunca imaginei que estaria contando essa história. Não dessa forma. Não com essa dor que parece um buraco negro no peito, sugando qualquer resquício de paz que eu ainda pudesse ter. Era uma terça-feira de outubro, quando minha vida desmoronou pela segunda vez. A primeira foi há 5 anos, quando meu marido, Ricardo, morreu em um acidente de carro na rodovia Fernão Dias. A segunda foi no enterro da minha filha caçula, Isabela. Minha Bela. 21 anos, estudante de medicina veterinária, cheia de sonhos, de planos, de vida. E de repente, nada. Apenas um caixão branco coberto de lírios, seu perfume doce misturado com o cheiro de terra úmida do cemitério. Os médicos disseram que foi uma parada cardíaca súbita, inexplicável. Uma menina saudável, atlética, que corria todas as manhãs no parque perto de casa, não fazia sentido. Mas eu estava tão mergulhada na dor, tão anestesiada pelo choque, que não questionei. Apenas aceitei. Como se aceitar tornasse aquilo menos real, menos impossível. O velório foi no sábado, a missa de corpo presente na manhã de segunda-feira, e o enterro logo depois, ao meio-dia. Lembro-me do sol escaldante batendo nas minhas costas enquanto o padre rezava palavras que eu não conseguia processar. Minha filha mais velha, Camila, estava ao meu lado, segurando minha mão com tanta força que meus dedos ficaram dormentes. Ela chorava em silêncio, o rosto escondido atrás de óculos escuros grandes demais. Camila tinha 26 anos. Trabalhava como gerente de marketing em uma empresa multinacional em São Paulo. Sempre foi a filha responsável, a certinha, a que nunca me deu trabalho. Isabela era o oposto. Espontânea, aventureira, teimosa. Elas eram diferentes, mas se amavam. Pelo menos era o que eu sempre acreditei. Depois do enterro, voltei para casa em Perdizes, um bairro tranquilo de São Paulo, onde morávamos há 15 anos. A casa estava silenciosa demais. Camila tinha ido embora logo após o cemitério, dizendo que precisava resolver algumas coisas no trabalho. Eu não insisti. Cada um lida com o luto do seu jeito. Sentei-me na poltrona da sala, ainda vestindo o vestido preto do funeral. Não tinha forças para trocar de roupa, não tinha forças para nada. Olhei ao redor. Fotos de Isabela espalhadas pelas prateleiras. Seu sorriso largo, seus olhos castanhos brilhantes. Uma foto dela com o Tobias, nosso Golden Retriever, que tinha morrido 2 anos atrás. Outra dela formando no ensino médio. E uma das minhas favoritas, Isabela aos 5 anos, com as mãos sujas de tinta, sorrindo orgulhosa ao lado de uma pintura abstrata que tinha feito na escola. Eu estava perdida nessas lembranças quando meu celular tocou. Peguei-o sem olhar, esperando mais uma mensagem de condolências de algum parente distante ou amigo da família. Mas o nome na tela me fez franzir a testa. Professora Mariana Souto. Mariana era a orientadora de Isabela na faculdade. Ela tinha estado no velório, mas não conseguiu ir ao enterro. Lembro-me dela colocando uma mão no meu ombro, os olhos vermelhos, dizendo que sentia muito. Ela parecia genuinamente abalada. Atendi com a voz cansada. Alô? Helena? A voz dela estava trêmula, quase um sussurro. Helena, eu preciso falar com você. Algo no tom dela me fez sentar mais ereta. Professora Mariana, está tudo bem? Não. A resposta foi direta, assustadora. Não está tudo bem. Eu encontrei algo entre os pertences de Isabela. Algo que você precisa ver. Meu coração começou a bater mais rápido. Que tipo de coisa?
Ela hesitou. Ouvi uma respiração profunda do outro lado da linha. Não posso explicar por telefone. É delicado demais. Por favor, você pode vir até a universidade? Agora? Olhei para o relógio. Eram 3:30 da tarde. Agora? Professora, eu acabei de voltar do cemitério. Eu não sei se consigo... Helena! A voz dela ficou mais urgente, quase desesperada. Por favor, isso é importante, muito importante. Venha ao meu escritório, prédio de veterinária, 2º andar, sala 204, e por favor... Ela fez uma pausa. Não conte a ninguém que está vindo, nem mesmo para Camila. Aquilo me deixou gelada. Por quê? O que está acontecendo? Não posso falar por telefone, apenas venha, por favor. E ela desligou. Fiquei encarando o celular, confusa, assustada. Por que ela não poderia falar por telefone? Por que eu não deveria contar para Camila? O que ela tinha encontrado que era tão urgente assim? Parte de mim queria ignorar. Queria ficar ali, afundada na poltrona, deixando o mundo girar sem mim. Mas outra parte, uma parte mais forte, sabia que eu precisava ir. Algo na voz da professora Mariana me dizia que aquilo não era uma simples formalidade. Era algo sério. Algo que mudaria tudo. Levantei-me, peguei a bolsa e as chaves do carro. Não troquei de roupa, não avisei ninguém, apenas saí. O trânsito estava pesado, como sempre em São Paulo. Levei quase 1 hora para chegar à Universidade Paulista, onde Isabela estudava. O campus ficava na Zona Oeste, um complexo moderno com prédios de vidro e jardins bem cuidados. Estacionei no estacionamento de visitantes e caminhei até o prédio de veterinária. Meus passos ecoavam no corredor vazio. A maioria dos alunos já tinha ido embora. Algumas salas ainda tinham luzes acesas, mas o 2º andar estava deserto. Encontrei a sala 204 no final do corredor. A porta estava entreaberta e uma luz amarelada vazava pela fresta. Aproximei-me devagar. E então ouvi vozes. Eu te disse para ficar fora disso. Era uma voz masculina, baixa, ameaçadora. Me dê isso agora. Por favor. A voz da professora Mariana estava trêmula, assustada. Você não entende. Isso precisa vir à tona. A família dela tem o direito de saber. Não me importa o que a família tem direito de saber. Me dê o caderno. Meu coração disparou. Aproximei-me ainda mais, tentando enxergar pela fresta da porta. E o que vi me deixou sem ar. A professora Mariana estava encostada na parede, as mãos erguidas em rendição. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de medo. E diante dela, segurando o que parecia ser um caderno de capa dura azul, estava alguém que eu jamais esperaria ver ali. Minha filha, Camila. Minha filha mais velha, que deveria estar no trabalho, estava ali, na universidade, ameaçando a professora de Isabela. Seu rosto estava tenso, os olhos frios, a mandíbula travada. Ela segurava o caderno com tanta força que seus dedos estavam brancos. Não pensei. Empurrei a porta. O rangido das dobradiças cortou o silêncio. Camila se virou bruscamente, seus olhos encontrando os meus. Por um segundo, vi algo neles. Pânico? Culpa? Mas então sua expressão mudou, suavizando-se em uma máscara perfeita de surpresa. Mãe, o que você está fazendo aqui? Fiquei parada na porta, sem conseguir processar o que estava vendo. Minha filha responsável, confiável, estava ali, segurando um caderno que claramente não queria que ninguém visse. Eu poderia te perguntar a mesma coisa, respondi, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Você me disse que estava indo trabalhar. Camila olhou para o caderno, depois para mim. Eu estava, mas eu lembrei que Isabela tinha deixado algumas coisas aqui na universidade. Vim buscar antes que jogassem fora. A professora Mariana não disse nada. Ela apenas me olhou, seus olhos implorando por algo que eu não conseguia entender. E por que você estava discutindo com a professora Mariana? Perguntei, dando um passo para dentro da sala. Não estávamos discutindo, disse Camila rapidamente. Estávamos apenas...
conversando sobre os pertences da Bela. A professora queria guardar algumas coisas, mas eu achei que seria melhor levar tudo para casa. Ela estava mentindo. Eu sabia que estava. Podia ver na forma como seus olhos desviavam dos meus, na forma como suas mãos apertavam o caderno. Que caderno é esse? Perguntei. É só um diário de pesquisa, disse Camila. Nada importante. Então por que você está segurando como se fosse ouro? Camila hesitou. Pela primeira vez, vi uma rachadura em sua máscara. Mãe, vamos para casa. Você não deveria estar aqui. Foi um dia longo. Você precisa descansar. Ela deu um passo em minha direção, colocando uma mão no meu braço. Vamos, eu te acompanho até o carro. Mas eu não me movi. Meus olhos foram para a professora Mariana, que ainda estava encostada na parede, os lábios trêmulos. E então, em um movimento rápido e discreto, ela deslizou algo para dentro do meu bolso. Camila não viu. Ela estava ocupada tentando me guiar para fora da sala. Obrigada pela ajuda, professora, disse Camila, sua voz suave, mas firme. Voltarei na semana que vem para pegar o resto. A professora Mariana assentiu, mas seus olhos permaneceram fixos nos meus. E seus lábios formaram uma única palavra, silenciosa, desesperada. Corra. Do lado de fora, Camila me acompanhou até o estacionamento. Seu carro, um sedã preto importado, estava estacionado a algumas vagas de distância do meu. Ela me abraçou, um abraço rápido e mecânico. Vai com cuidado, mãe. Nos vemos em casa. Ela entrou no carro e saiu rapidamente do estacionamento, as luzes traseiras desaparecendo na curva. Só então enfiei a mão no bolso. Era um pedaço de papel dobrado. Abri-o com os dedos trêmulos. A caligrafia era apressada, quase ilegível. Caderno vermelho, debaixo do colchão dela, quarto da Isabela. Corra. Não confie em Camila. Meu sangue gelou. Não confie em Camila? Minha própria filha? Olhei ao redor. O estacionamento estava vazio. O sol já estava se pondo, projetando sombras longas sobre o asfalto. Entrei no carro e liguei o motor, mas não saí imediatamente. Fiquei ali sentada, tentando processar tudo. Por que a professora Mariana tinha medo de Camila? O que havia naquele caderno que ela segurava? E o que estava escrito no caderno vermelho que Isabela supostamente tinha escondido debaixo do colchão? Pensei em ligar para Camila, confrontá-la, mas algo me impediu. A voz da professora ecoava na minha cabeça. Não confie em Camila. Respirei fundo e dirigi de volta para casa. A viagem foi um borrão. Minha mente estava girando, tentando conectar os pontos, mas nada fazia sentido. Quando cheguei em casa, o carro de Camila já estava estacionado na frente. Ela havia chegado antes de mim. Entrei pela porta da frente, tentando parecer calma, normal. Camila estava na cozinha, preparando café. Ela se virou quando me ouviu entrar e sorriu. Um sorriso gentil, caloroso. O sorriso da minha filha. Mãe, fiz café. Quer uma xícara? Sim, obrigada. Sentei-me à mesa, observando-a. Ela parecia relaxada, tranquila. Nada na sua postura sugeria que ela tinha acabado de ameaçar uma professora universitária. Você está bem, mãe? Ela perguntou, colocando uma xícara fumegante na minha frente. Estou cansada, respondi. Foi um dia difícil. Eu sei. Ela se sentou ao meu lado, colocando uma mão sobre a minha. Mas vamos superar isso. Juntas. Forcei um sorriso. Sim, juntas. Ficamos em silêncio por alguns minutos tomando café. Então, Camila olhou para o relógio. Preciso ir. Tenho uma reunião cedo amanhã. Você vai ficar bem sozinha? Vou sim. Ela me beijou na testa e saiu. Ouvi o barulho do carro dela partindo. Esperei 5 minutos. 10. 15. Então levantei-me e fui até o quarto de Isabela. A porta estava fechada. Não entrava ali desde o dia em que ela morreu. Não tinha coragem. Mas agora, com o bilhete da professora Mariana queimando no meu bolso, não tive escolha. Abri a porta devagar. O quarto ainda cheirava a ela. Perfume de lavanda misturado com o cheiro de livros. Suas roupas ainda estavam penduradas no armário. Sua cama ainda estava desarrumada, do jeito que ela sempre deixava.
Caminhei até a cama e levantei o colchão. Ali, pressionado contra a base, estava um caderno de capa vermelha, gastado, com as bordas amassadas. Peguei-o com mãos trêmulas e me sentei na cama. Abri na primeira página. Se alguém está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo, e eu preciso que saibam a verdade. Meu coração parou. Virei a página. Primeira semana de agosto. Camila começou a me trazer vitaminas. Disse que eram suplementos importados, que ajudariam com o cansaço da faculdade. Achei estranho, mas ela é minha irmã. Confiei nela. Virei outra página, meus dedos tremendo. Segunda semana. Comecei a sentir náuseas. Dor de cabeça constante. Tontura. Camila disse que era normal, que meu corpo estava se adaptando aos suplementos. Continuei tomando. Minha visão começou a ficar embaçada. Lágrimas caíam sobre as páginas do caderno. Terceira semana. Tem algo errado. Muito errado. Sinto como se meu corpo estivesse se desligando. Fui ao médico, mas ele não encontrou nada. Disse que era estresse, mas eu sei que não é. Toda vez que tomo essas vitaminas, me sinto pior. Quarta semana. Procurei nas coisas da Camila quando ela não estava em casa. Encontrei a embalagem das vitaminas. Não tinha marca, apenas códigos químicos. Tirei uma foto. Uma foto estava colada na página. Uma pequena cápsula branca ao lado de uma embalagem sem rótulo. Apenas números e letras estampados no plástico. Pesquisei os códigos na internet. São compostos tóxicos. Arsênico em doses pequenas. Suficiente para causar falência de órgãos ao longo do tempo. Minha irmã está me envenenando. Deixei o caderno cair no chão. Minha respiração estava curta, irregular. Não. Isso não podia estar acontecendo. Peguei o caderno novamente, forçando-me a ler mais. Quinta semana. Confrontei Camila. Mostrei a foto. Ela ficou pálida, mas então começou a chorar. Disse que eram apenas vitaminas, que comprou de uma amiga que trabalha com suplementos naturais. Disse que não sabia que tinham ingredientes perigosos. Pediu desculpas, jogou a embalagem fora na minha frente. Prometeu nunca mais me dar nada sem consultar um médico antes. Eu acreditei nela, porque ela é minha irmã, porque eu a amo, porque eu queria acreditar. Mas 2 dias depois, ela me trouxe um suco. Disse que era para me ajudar a me recuperar. Bebi. E agora estou aqui, escrevendo isso porque meu corpo está desistindo. Sinto que não tenho muito tempo. A última entrada era datada de 3 dias antes da morte de Isabela. Estou com medo, muito medo, não sei o que fazer. Se eu contar para a mãe, vai destruir nossa família. Mas se eu não contar, vou morrer. Camila é minha irmã. Ela não faria isso. Ela não poderia. Ou poderia. Por que ela faria isso? Por causa da herança do pai? Por causa da empresa que ele deixou? Sempre soube que ela era ambiciosa, mas nunca pensei que fosse capaz de... Isso. Se algo acontecer comigo, por favor, investiguem. Não deixem que ela saia impune. Não deixem que ela faça isso com mais ninguém. A entrada terminava abruptamente. Como se Isabela não tivesse tido tempo de terminar. Sentei-me na cama dela, o caderno pesado em minhas mãos, e a verdade me atingiu com uma clareza devastadora. Camila havia assassinado sua própria irmã. Lentamente, metodicamente, enquanto eu elogiava o quanto elas eram próximas. Enquanto eu agradecia a Camila por cuidar de Isabela durante a faculdade. Minha filha mais velha era uma assassina, e eu não tinha feito nada para impedir. Não sei quanto tempo fiquei ali sentada, segurando o caderno. Poderiam ter sido minutos ou horas. O tempo havia perdido o sentido. Finalmente, forcei-me a me levantar. Precisava pensar. Precisava agir. Mas o quê? Ir à polícia? Com o quê? Um caderno escrito por uma jovem que os médicos disseram ter morrido de causas naturais? Precisava de mais provas. Provas concretas. Peguei meu celular e fotografei cada página do caderno. Depois guardei o caderno de volta debaixo do colchão, exatamente onde estava. Se Camila descobrisse que eu sabia, não sei o que ela faria. Saí do quarto e fechei a porta atrás de mim. Minha mente estava correndo.
Precisava de ajuda. Mas de quem? Pensei em Júlio Andrade, meu advogado e amigo de longa data. Ele tinha me ajudado a cuidar dos assuntos do Ricardo após a morte dele. Era confiável, discreto. Peguei o telefone e disquei o número dele. Ele atendeu no terceiro toque. Helena? É tudo bem? São quase 9 da noite. Júlio, preciso falar com você. Pessoalmente, é urgente. Ele hesitou. Você está bem? Tem a ver com Isabela? Tem, mas não posso falar por telefone. Entendo. Sua voz ficou séria. Pode vir ao meu escritório amanhã de manhã? 8 horas? Não, precisa ser agora. Outro silêncio. Então ele suspirou. Tudo bem. Vou te encontrar no café da Rua Augusta em meia hora. Aquele que você e Ricardo costumavam ir. Obrigada. Vesti um casaco, peguei a bolsa e saí. O café ficava a 15 minutos de carro. Cheguei primeiro e escolhi uma mesa nos fundos, longe das janelas. Júlio chegou 10 minutos depois. Ele tinha 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, olhos gentis. Sentou-se na minha frente, o rosto cheio de preocupação. O que aconteceu, Helena? Respirei fundo. Júlio, vou te contar algo que vai parecer uma loucura, mas preciso que você me escute até o fim. Estou ouvindo. Contei-lhe tudo. A ligação da professora Mariana, encontrar Camila no escritório dela, o bilhete, o caderno vermelho, as entradas de Isabela, tudo. Quando terminei, Júlio estava pálido. Ele passou a mão pelo rosto, processando. Meu Deus, Helena, isso é muito sério. Eu sei. Mas o que eu faço? Como provo que ela fez isso? Júlio pensou por um momento. O caderno sozinho não é suficiente. A defesa poderia argumentar que Isabela estava paranoica, que imaginava coisas. Precisamos de provas físicas. A embalagem das vitaminas, por exemplo, ou registros médicos mostrando os níveis de toxinas no corpo dela. O relatório da autópsia não mencionou nada sobre envenenamento, eu disse, porque eles não estavam procurando por isso. Mas podemos solicitar uma exumação, fazer novos testes. A ideia de exumar o corpo de Isabela me deixou enjoada, mas era necessário. E Camila? Perguntei. O que faço em relação a ela? Finjo que não sei de nada? Por enquanto sim, disse Júlio. Se ela perceber que você sabe, pode destruir qualquer evidência que ainda exista. Ou pior. Ele não precisou terminar a frase. Eu sabia o que ele estava querendo dizer. Se Camila foi capaz de matar Isabela, o que a impediria de fazer o mesmo comigo? Vou começar a trabalhar nisso amanhã de manhã, disse Júlio. Vou entrar em contato com um investigador particular que conheço. Precisamos construir um caso sólido antes de ir à polícia. Assente, sentindo um pouco do peso sendo tirado dos meus ombros. Pelo menos agora eu não estava sozinha nisso. Uma coisa, Helena, disse Júlio, inclinando-se para a frente. Você precisa ter muito cuidado. Se Camila fez o que você acha que fez, ela é perigosa. Não aceite nada que ela te ofereça. Nem comida, nem bebida. E tente não ficar sozinha com ela. Um arrepio percorreu minha espinha. Minha própria filha. Eu tinha medo da minha própria filha. Voltei para casa 1 hora depois. As luzes estavam apagadas. Camila não tinha voltado. Tranquei todas as portas e janelas e fui para o meu quarto. Não consegui dormir. Cada rangido da casa me fazia pular. Cada sombra parecia uma ameaça. Quando o sol finalmente nasceu, eu estava exausta, mas alerta. Tomei banho, vesti-me e desci para a cozinha. Camila ainda não tinha aparecido. Meu celular tocou. Era Júlio. Consegui um contato. Investigador particular, ex-policial. Ele vai começar hoje. Também falei com um patologista que pode nos ajudar com a exumação. Quanto tempo vai levar? Algumas semanas, talvez um mês. Depende de quanto tempo leva para conseguir a ordem judicial. Semanas. 1 mês. Como eu ia aguentar tanto tempo fingindo normalidade? Tudo bem, eu disse. Faça o que for preciso. O dia passou em uma névoa. Tentei me manter ocupada, mas minha mente continuava voltando para Isabela.
para o caderno, para Camila. À tarde recebi uma mensagem dela. Mãe, vou passar aí hoje à noite. Vamos jantar juntas. Não quero que você fique sozinha. Meu estômago se revirou, mas eu sabia que tinha que manter as aparências. Claro, filha. Te espero. Ela chegou às 7, trazendo comida chinesa. Meu prato favorito. Que consideração, pensei amargamente. Espero que goste, disse ela, abrindo as caixas sobre a mesa da cozinha. Pedi no restaurante que você adora. Sentamo-nos para comer. Observei-a cuidadosamente enquanto ela servia meu prato. Será que ela colocaria algo na comida? Ali, na minha frente? Você está bem, mãe? Ela perguntou, notando minha hesitação. Não está com fome? Só um pouco cansada, eu disse, pegando o garfo. Não tenho dormido bem. É compreensível, ela disse suavemente. Perder Isabela foi devastador. Eu também não tenho dormido. Ela parecia tão sincera, tão preocupada. Como alguém podia ser tão boa atriz? Comi devagar, cada garfada um esforço. Parte de mim queria jogar o prato no chão e gritar com ela, confrontá-la, perguntar por que ela tinha feito aquilo. Mas a voz de Júlio ecoava na minha cabeça. Não deixe que ela saiba que você sabe. Depois do jantar, Camila insistiu em lavar a louça. Observei-a pela porta da cozinha. Ela parecia tão normal, tão comum. Uma filha cuidando da mãe enlutada. Vou passar a noite aqui, ela disse, secando as mãos. Não quero que você fique sozinha. Meu coração disparou. Não precisa, Camila. Estou bem. Eu insisto. Seu tom era firme. Já arrumei o quarto de hóspedes. Vamos assistir a um filme ou algo assim. Vai nos fazer bem. Não tive escolha. Sentamo-nos no sofá, um filme qualquer passando na TV. Não prestei atenção. Estava ocupada demais tentando controlar minha respiração, manter meu rosto neutro. Às 11, Camila finalmente foi dormir. Esperei até ouvir a porta do quarto de hóspedes se fechar. Então, silenciosamente, tranquei a porta do meu quarto por dentro. Deitei-me na cama, totalmente vestida, os olhos fixos no teto. Não conseguia desligar minha mente. Pensava em Isabela, em como ela deve ter se sentido, percebendo que estava sendo envenenada. O medo, a confusão, a traição. E então pensei em Camila, minha filha, a menina que eu tinha embalado nos braços, que tinha ensinado a andar, a ler. Como ela tinha se tornado isso? O que eu tinha feito de errado? As horas passaram. Eu não dormi. E quando o sol finalmente começou a nascer, ouvi movimentos no corredor. Camila estava acordada. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Cada manhã, acordava com o peso da verdade esmagando meu peito. Cada refeição era uma tortura, analisando tudo que Camila me oferecia. Cada conversa era uma farsa cuidadosamente construída. Júlio me ligava diariamente com atualizações. O investigador particular, um homem chamado Roberto Lemos, estava vasculhando a vida de Camila. Seus registros financeiros, seus movimentos, suas conexões. Ele também estava tentando rastrear a origem daqueles compostos químicos que Isabela tinha fotografado. Encontramos algo interessante, disse Júlio numa tarde de quinta-feira. Camila fez várias transferências grandes para uma conta offshore nas últimas semanas. Estamos tentando rastrear para onde esse dinheiro foi. Offshore? Por quê? Ainda não sabemos, mas é suspeito. Também descobrimos que ela visitou uma farmácia de manipulação em Pinheiros várias vezes nos últimos 3 meses. Estamos investigando o que ela comprou lá. Meu coração acelerou. Isso pode nos levar a algum lugar? Possivelmente. Se conseguirmos provar que ela adquiriu os mesmos compostos encontrados no caderno de Isabela, teremos uma ligação direta. E a exumação? O juiz aprovou o pedido ontem. Vamos proceder na semana que vem. Os resultados devem sair em 2 semanas. 2 semanas. Mais 2 semanas fingindo que tudo estava normal. Mais 2 semanas dormindo com a porta trancada, temendo pela minha vida.
Camila tinha começado a aparecer em casa com mais frequência, sempre com uma desculpa. Só vim ver como você está, mãe. Trouxe almoço para nós. Pensei que pudéssemos passar um tempo juntas. Cada visita me deixava mais tensa. Ela estava me vigiando? Suspeitava de algo? Na sexta-feira, ela apareceu com uma garrafa de vinho. Pensei que poderíamos brindar à memória de Isabela, disse ela, colocando a garrafa sobre a mesa. Celebrar sua vida, não lamentar sua morte. Observei a garrafa. O lacre estava intacto, mas ainda assim... Não estou com vontade de beber, eu disse. Ela franziu a testa. Mãe, é só um copo. Vai te fazer bem relaxar um pouco. Eu disse que não quero. Ela me olhou por um longo momento, os olhos penetrantes. Você tem estado estranha ultimamente, desde o dia que nos encontramos na universidade. Aconteceu algo naquele dia? Meu sangue gelou. Não. Por que aconteceria? Não sei. Você só tem estado distante, desconfiada. Perdi minha filha, Camila. É normal estar diferente. Ela assentiu lentamente. Sim, claro. Desculpe, estou sendo insensível. Mas eu vi algo em seus olhos. Uma sombra, uma dúvida. Ela sabia, ou pelo menos suspeitava. Naquela noite, liguei para Júlio em pânico. Ela sabe que eu sei, tenho certeza. Calma, Helena. O que ela disse exatamente? Repeti nossa conversa. Júlio ficou em silêncio por um momento. Pode ser apenas paranoia sua, mas para garantir, vou pedir para Roberto aumentar a vigilância. Vamos colocar alguém para vigiar sua casa. Se Camila tentar algo, teremos testemunhas. Você acha que ela vai tentar me matar? Júlio não respondeu imediatamente. Quando falou, sua voz estava séria. Não sei, Helena, mas não vou arriscar. Fique alerta. E se algo parecer errado, qualquer coisa, você liga para mim imediatamente. Nos dias seguintes, comecei a notar um carro preto estacionado na rua, sempre com alguém dentro. Era a vigilância de Roberto. Isso me fez sentir um pouco mais segura, mas também mais paranoica. Camila continuou aparecendo, mas agora havia algo diferente nela. Uma tensão que não estava ali antes. Ela falava menos, observava mais. Na terça-feira, recebi uma ligação de um número desconhecido. Alô? Helena Carvalho? Era uma voz feminina, nervosa. Sim? Quem é? Meu nome é Tatiana. Trabalho na farmácia Vitalis em Pinheiros. O investigador que está fazendo perguntas sobre sua filha. Ele me encontrou. Meu coração disparou. Sim? Eu tenho informações, mas preciso falar pessoalmente. É perigoso por telefone. Onde? Há um café na Rua dos Pinheiros, número 450. Pode me encontrar lá em 1 hora? Estarei lá. Liguei para Júlio e contei sobre a ligação. Ele disse que mandaria Roberto me acompanhar apenas para garantir. 1 hora depois, eu estava sentada no café, uma xícara de café frio na minha frente. Uma mulher magra, de uns 30 anos, com cabelos loiros curtos, entrou e olhou ao redor nervosamente. Nossos olhos se encontraram e ela caminhou até minha mesa. Helena? Tatiana? Ela assentiu e se sentou, as mãos tremendo. Obrigada por vir. Eu não sei se estou fazendo a coisa certa, mas não consigo mais ficar calada. Sobre o quê? Ela olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Então se inclinou para a frente. Sua filha, Camila, veio à farmácia onde trabalho 6 vezes nos últimos 3 meses. Sempre pedia manipulações especiais, compostos que, bem, não são exatamente legais. Que tipo de compostos? Arsênico em doses micro, disfarçado como suplementos vitamínicos. Ela disse que era para pesquisa, que tinha autorização da universidade. Mostrou documentos falsos. Eu não sabia na época, mas depois que o investigador veio fazer perguntas, percebi que algo estava errado. Meu estômago revirou. Você tem provas disso? Tenho as receitas, as notas de compra, tudo. Ela tirou uma pasta do bolso e a deslizou pela mesa. Está tudo aqui. Datas, quantidades, assinatura dela. Peguei a pasta com mãos trêmulas. Era exatamente o que precisávamos. Por que você está fazendo isso?
Perguntei. Tatiana baixou os olhos. Porque sei que outra jovem morreu. Isabela. Vi no noticiário. E quando o investigador me mostrou a foto dela, percebi que Camila tinha perguntado sobre ela. Perguntou se eu achava que os compostos funcionariam em alguém jovem e saudável. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Ela perguntou isso? Tatiana assentiu, os olhos cheios de remorso. Eu deveria ter desconfiado, deveria ter denunciado, mas ela me pagou muito bem para ficar calada. E eu precisava do dinheiro, mas agora não consigo viver com isso. Desculpe. Sinto muito. Ela se levantou rapidamente e saiu, deixando-me sozinha com a pasta. Abria. Lá dentro estavam todas as receitas, meticulosamente organizadas. Datas, composições químicas, assinaturas. Prova. Prova concreta. Liguei para Júlio imediatamente. Conseguimos. Temos tudo. Com as provas em mãos, Júlio marcou uma reunião com o delegado responsável por investigações de homicídio. Era um homem de meia-idade chamado Marcos Tavares, de olhos cansados, mas atentos. Apresentei tudo a ele. O caderno de Isabela, as fotos dos compostos, as receitas da farmácia, os registros de transferências financeiras de Camila, a declaração de Tatiana. Ele analisou cada documento com cuidado, seu rosto ficando mais sério a cada página virada. Isso é substancial, ele disse finalmente. Muito substancial. Mas preciso que entenda, Sra. Carvalho, que construir um caso de homicídio contra um membro da família, especialmente com base em evidências circunstanciais e testemunhos post-mortem, é complicado. Mas temos as receitas, eu disse. Temos prova de que ela comprou veneno. Sim, mas um advogado de defesa argumentaria que ela tinha direito de comprar essas substâncias para pesquisa. Precisamos provar que ela administrou essas substâncias a Isabela. E para isso, precisamos dos resultados da exumação. Quando vamos ter isso? Em uma semana, se tudo correr bem. Enquanto isso, vou começar a construir o caso. Vou precisar de sua total cooperação. E... Ele hesitou. Preciso que continue agindo normalmente perto de sua filha. Não podemos alertá-la ainda. Eu sei. Ele me olhou com algo que parecia compaixão. Sei que não é fácil, mas é a única maneira de garantir que ela não fuja ou destrua mais evidências. Assenti. Mais uma semana. Uma semana vivendo na mesma cidade que a assassina da minha filha. Uma semana fingindo que tudo estava bem. Os dias que se seguiram foram surreais. Camila continuava aparecendo, mas agora com menos frequência. Ela parecia distraída, preocupada. Recebia muitas ligações que atendia em particular. Na quarta-feira, ela apareceu com uma mala. Vou viajar a trabalho, disse ela. São Paulo para o Rio, 3 dias. Você vai ficar bem sozinha? Vou sim, eu disse, tentando esconder meu alívio. Ela me olhou por um longo momento. Mãe, tem certeza de que está tudo bem? Você tem estado tão... estranha. Estou apenas lidando com o luto, Camila. Cada um lida de uma forma. Ela assentiu lentamente. Está bem. Vou ligar todos os dias. E qualquer coisa mesmo, você me liga, certo? Certo. Ela me abraçou. Um abraço longo, apertado. E por um segundo, apenas um segundo, eu quase esqueci o que ela tinha feito. Quase senti que ela era minha filha novamente. Mas então me lembrei do caderno de Isabela, das receitas, do veneno, e me afastei. Depois que ela saiu, finalmente pude respirar. 3 dias sem ela. 3 dias de paz relativa. Júlio ligou na quinta-feira de manhã. Os resultados da exumação chegaram. Helena, você precisa vir ao escritório, agora. Meia hora depois, eu estava sentada na sala dele, com o delegado Tavares ao meu lado. Os resultados são conclusivos, disse Júlio, entregando-me um relatório. Altos níveis de arsênico no tecido de Isabela, níveis consistentes com envenenamento prolongado. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia. Ali estava. Prova irrefutável. Isso é suficiente? Perguntei.
O delegado Tavares assentiu. Sim, combinado com as receitas, o caderno e os testemunhos, temos um caso sólido. Vou emitir um mandado de prisão para Camila Carvalho hoje. Ela está no Rio, correto? Sim, mas volta no sábado. Vamos pegá-la no aeroporto. Não queremos dar a ela a chance de fugir. No sábado de manhã, recebi uma mensagem de Camila. Chegando em 3 horas. Quer que eu passe aí quando chegar? Respondi com dedos trêmulos. Não precisa, descanse, te vejo segunda-feira. Mas eu não a veria na segunda-feira, porque quando seu voo pousou em Guarulhos às 2 da tarde, o delegado Tavares e 4 policiais estavam esperando. Assisti pela TV. As câmeras do aeroporto capturaram tudo. Camila saindo do terminal, puxando sua mala. Os policiais se aproximando. O choque em seu rosto quando mostraram o mandado. Camila Carvalho, você está presa pelo homicídio de Isabela Carvalho. Ela não resistiu. Apenas olhou ao redor, confusa, como se esperasse que alguém aparecesse para dizer que era tudo um engano. Mas ninguém apareceu. Ela foi algemada ali mesmo, no meio do aeroporto, com dezenas de pessoas observando. As câmeras de celular gravando. O momento viralizando em minutos. Filha de empresária presa por homicídio. O caso chocante de Isabela Carvalho. Irmã acusada de envenenar irmã. As manchetes explodiram. E eu estava em casa, sozinha, assistindo tudo se desenrolar na TV. Parte de mim sentia alívio. Justiça estava sendo feita. Mas outra parte, uma parte que eu não queria admitir, sentia dor. Porque, apesar de tudo, aquela ainda era minha filha sendo arrastada pela polícia. O julgamento foi marcado para 3 meses depois. Nesses 3 meses, minha vida se tornou um circo. Repórteres acampados na frente da minha casa. Ligações constantes de jornalistas pedindo entrevistas. Pessoas que eu nem conhecia me parando na rua para expressar solidariedade ou, pior, curiosidade mórbida. Júlio me aconselhou a não falar com a imprensa. Deixe que as provas falem por si mesmas, ele disse. Camila ficou presa preventivamente. Seu advogado, um homem chamado Marcelo Fonseca, tentou argumentar que ela deveria ter direito à fiança, mas o juiz negou. Alto risco de fuga, disseram. Perigo para a sociedade. Ela me escreveu cartas da prisão. 3, no total. Eu não abri nenhuma. Não conseguia. O que ela poderia dizer que mudasse alguma coisa? Mas na véspera do julgamento, Júlio apareceu com uma delas. Acho que você deveria ler esta, ele disse. Não como mãe, mas como vítima. Peguei a carta, minhas mãos tremendo. O envelope estava amassado, sujo. A caligrafia de Camila estava apressada, quase ilegível. Mãe, sei que você não vai acreditar em nada do que eu disser. E talvez não devesse. Mas preciso tentar. Eu não queria matar Isabela. Juro por Deus que não queria. Mas eu estava desesperada. As dívidas, o dinheiro que roubei da empresa, os agiotas me ameaçando. Eu pensei que se Isabela morresse, eu herdaria a parte dela e poderia pagar tudo. Seria rápido, indolor. Ela nem saberia. Mas ela descobriu. Ela confrontou. E eu neguei, chorei, fiz de tudo para convencê-la de que era um mal-entendido. E ela acreditou, porque ela me amava, porque ela era boa demais. Eu deveria ter parado ali. Deveria ter encontrado outra solução. Mas os agiotas estavam ficando mais violentos. Ameaçaram você também, mãe. Disseram que se eu não pagasse, iam atrás de você. Então eu continuei. Dei a ela mais uma dose. Só mais uma. Pensei que seria suficiente. E foi. Eu não sou um monstro, mãe. Sou apenas uma pessoa fraca que tomou decisões horríveis. Não espero perdão, nem mereço. Mas queria que soubesse que não foi por maldade. Foi por desespero. Lamento todos os dias. Vejo o rosto de Isabela todas as noites. Ouço sua voz. E sei que vou carregá-la comigo para sempre. Espero que um dia você possa encontrar paz, mesmo que seja uma paz sem mim. Com amor, Camila. Deixei a carta cair. Lágrimas corriam pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de compaixão.
Eram lágrimas de raiva. Desespero, eu disse, minha voz tremendo. Ela chama isso de desespero? Ela matou sua irmã por dinheiro. Envenenou-a lentamente, observando-a morrer. Isso não é desespero, é maldade pura. Júlio não respondeu. Apenas pegou a carta e aguardou. No dia do julgamento, o tribunal estava lotado. Fui acompanhada por Júlio e Roberto, o investigador. Sentei-me na primeira fila, diretamente atrás da promotoria. Camila foi trazida algemada. Ela estava magra, pálida, os cabelos mal cuidados. Quando nossos olhos se encontraram, ela começou a chorar. Mas eu desviei o olhar. O juiz, uma mulher severa chamada doutora Paula Mendes, abriu a sessão. Estamos aqui para julgar o caso do Ministério Público contra Camila Carvalho, acusada de homicídio qualificado por motivo torpe e meio cruel. A promotora, doutora Fernanda Costa, apresentou o caso meticulosamente. As receitas da farmácia, o caderno de Isabela, os resultados da exumação, as transferências financeiras. Tudo conectado, tudo apontando para Camila. As testemunhas foram chamadas. Tatiana, a funcionária da farmácia, tremendo enquanto confirmava ter vendido os compostos para Camila. O patologista que conduziu a exumação, explicando em termos técnicos como o arsênico tinha destruído os órgãos de Isabela. Os amigos de Isabela, testemunhando como ela havia mudado nos últimos meses de vida, ficando cada vez mais doente. E então foi minha vez. Subi ao banco das testemunhas com as pernas trêmulas. A promotora me fez perguntas básicas. Meu relacionamento com Isabela. Como ela era antes de ficar doente. Se eu tinha notado algo estranho. Sim, eu disse, minha voz quebrando. Notei que ela estava cansada, pálida, mas Camila sempre dizia que era só estresse da faculdade. Que ela estava cuidando de Isabela, dando vitaminas para ajudar. Eu confiei nela, porque ela era minha filha, e filhas não matam irmãs. Mas eu estava errada, muito errada. Quando foi a vez da defesa, Marcelo Fonseca tentou argumentar que Camila estava sob coação, que os agiotas a ameaçaram, que ela agiu sob pressão extrema. Ela não é uma assassina fria, ele disse. É uma mulher que cometeu um erro terrível sob circunstâncias impossíveis, mas a promotora rebateu. Um erro? Ela comprou veneno 6 vezes, administrou-o à vítima por 3 meses, observou sua irmã definhar e morrer, e quando Isabela confrontou-a, ela mentiu, manipulou e continuou envenenando. Isso não é um erro, é homicídio premeditado. O júri deliberou por 5 horas. Quando voltaram, o silêncio no tribunal era ensurdecedor. No caso do Ministério Público contra Camila Carvalho, disse a jurada principal, nas acusações de homicídio qualificado, consideramos a ré culpada. Camila desabou. Seus soluços ecoaram pelo tribunal. Seu advogado assegurou, tentando consolá-la. Mas não havia consolo. Não para ela. Não para mim. A juíza Mendes pronunciou a sentença 3 dias depois. Camila Carvalho, você foi considerada culpada de homicídio qualificado por motivo torpe e meio cruel. Você traiu a confiança de sua irmã, de sua família. Não apenas tirou uma vida, mas fez isso da forma mais covarde possível. Sentencio você a 30 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 15 anos. 30 anos. Minha filha, de 26 anos, sairia da prisão aos 56, se saísse. Ela foi levada pelos policiais, se virando uma última vez para olhar para mim. Mãe, por favor, me perdoa, por favor. Mas eu não respondi. Apenas assisti enquanto ela era levada. Os meses após o julgamento foram os mais solitários da minha vida. Eu tinha perdido 2 filhas, uma para a morte, outra para a prisão. E o vazio que elas deixaram era impossível de preencher. Vendi a casa em Perdizes. Não conseguia mais morar lá. Cada cômodo tinha lembranças que me sufocavam. O quarto de Isabela. A cozinha onde Camila tinha preparado aquele jantar chinês. A sala onde costumávamos assistir filmes juntas. Comprei um apartamento menor na Vila Madalena. Um lugar sem história.
sem fantasmas. Júlio continuou sendo meu apoio. Ele me visitava semanalmente, certificando-se de que eu estava bem, ou pelo menos tão bem quanto possível dadas as circunstâncias. Você deveria considerar terapia, ele disse um dia. Isso é muito para processar sozinha. Ele estava certo. Comecei a ver uma psicóloga, doutora Márcia Leal. 2 vezes por semana, sentava-me em seu consultório e despejava tudo. A dor, a raiva, a culpa. Você se sente culpada? Ela perguntou numa sessão. Todos os dias, eu admiti. Eu deveria ter notado, deveria ter protegido Isabela, deveria ter visto que algo estava errado com Camila. Você não é vidente, Helena. Não tinha como saber. Mas eu era a mãe delas. Era minha responsabilidade. E você fez o que pôde com as informações que tinha. O resto não é sua culpa. É de Camila. Mas mesmo assim, a culpa persistia. Principalmente à noite, quando eu estava sozinha com meus pensamentos. 3 meses após o julgamento, recebi uma visita inesperada. Era a professora Mariana Souto. Ela parecia mais velha, cansada. Sentamo-nos na minha pequena sala, um chá entre nós. Eu queria pedir desculpas, ela disse, por não ter feito mais, por não ter ido à polícia imediatamente. Você fez o que pôde, eu disse. Você arriscou sua vida para me avisar. Mas não foi suficiente. Isabela merecia mais. Ficamos em silêncio por um momento. Então ela me entregou um envelope. Encontrei isto entre as coisas dela. É uma carta, endereçada a você. Ela deve ter escrito pouco antes de morrer. Peguei o envelope com mãos trêmulas. O nome Mãe estava escrito na frente com a caligrafia de Isabela. Leia quando estiver pronta, disse Mariana, levantando-se. E Helena, cuide-se. Depois que ela saiu, fiquei olhando para o envelope por horas. Tinha medo do que poderia estar escrito ali. Mas, finalmente, quando o sol começou a se pôr, abri. Mãe, se você está lendo isso, é porque minhas suspeitas estavam certas. E sinto muito. Sinto muito por não ter sido mais corajosa, por não ter te contado. Mas eu tinha medo. Medo de estar errada. Medo de destruir nossa família. Quero que saiba que eu te amo. Sempre amei. Você foi a melhor mãe que eu poderia pedir. Forte, gentil, sempre presente. E sei que minha morte vai te destruir, mas não deixe que isso defina você. Viva, mãe. Viva a vida que eu não pude. Viaje, ame, ria. Faça todas as coisas que sempre quis fazer, mas adiou. Por mim. E quanto a Camila, não a odeie. Sei que é difícil, mas o ódio só vai te consumir. Ela fez uma escolha terrível e vai pagar por isso. Mas ainda é sua filha, e em algum lugar, debaixo de toda essa escuridão, ainda há uma parte da irmã que eu amava. Não estou dizendo para perdoar. Estou dizendo para não deixar que isso destrua o que resta de você. Eu vou estar bem, onde quer que eu esteja. Estarei com o Pai. E estaremos te observando, te protegendo. Te amo mais do que as palavras podem expressar. Sua Bela. Chorei. Chorei como não chorava desde o dia do enterro. Soluços profundos, dolorosos, que me deixaram exausta. Mas quando as lágrimas finalmente secaram, senti algo que não sentia há meses. Uma pequena faísca. Não de felicidade, mas de propósito. Isabela queria que eu vivesse, e eu ia honrar esse desejo. Nos meses seguintes, comecei a reconstruir minha vida. Voltei a trabalhar. Eu tinha uma pequena empresa de consultoria que tinha negligenciado durante o luto. Comecei a viajar. Pequenas viagens a princípio. Um fim de semana no Rio, uma semana em Salvador. E depois mais longe. Buenos Aires, Lisboa. Também criei uma fundação em nome de Isabela. A Fundação Bela Carvalho para estudantes de veterinária. Bolsas de estudo para jovens que não tinham condições de pagar a faculdade. Era uma forma de manter seu sonho vivo. No primeiro ano, demos 5 bolsas. No segundo, 10. E continuou crescendo. Conheci os bolsistas, ouvi suas histórias, vi seus sonhos, e em cada um deles via um pouco de Isabela,
Havia uma garota em particular, Amanda, que me lembrava tanto dela. Mesma paixão por animais, mesmo sorriso largo, mesma determinação. Obrigada, ela me disse num dos eventos da fundação. Você não sabe o quanto isso significa. Sem essa bolsa, eu nunca poderia estudar. Isabela ficaria orgulhosa, eu disse, e era verdade. Quanto a Camila, ela continuou me escrevendo, uma carta por mês, religiosamente. Mas eu nunca respondi. Não sabia o que dizer. Não sabia se algum dia saberia. A doutora Márcia me perguntou numa sessão: você acha que um dia vai conseguir perdoá-la? Não sei, eu respondi honestamente. Parte de mim quer, porque ela é minha filha, e apesar de tudo, eu ainda a amo. Mas outra parte não consegue esquecer o que ela fez. Como ela tirou Isabela de mim. E tudo bem, disse a doutora Márcia. Perdão não é algo que você deve a alguém. É algo que você dá quando está pronto, se algum dia estiver. 5 anos se passaram desde a morte de Isabela. 5 anos desde o julgamento. 5 anos de reconstrução. Eu não vou dizer que estou feliz. Não sei se algum dia estarei completamente feliz novamente. Mas encontrei uma forma de paz. Uma forma de viver com a dor sem deixar que ela me consuma. A Fundação Bela Carvalho agora oferece 20 bolsas por ano. Temos eventos de arrecadação de fundos, parcerias com clínicas veterinárias, programas de mentoria. É meu legado para ela. Minha forma de garantir que sua morte não foi em vão. Continuo em terapia. Provavelmente vou continuar pelo resto da minha vida. E tudo bem. Algumas feridas nunca curam completamente. Apenas aprendemos a viver com elas. Quanto a Camila, no 5º aniversário da prisão dela, tomei uma decisão. Fui visitá-la. Não sei o que me levou a fazer isso. Talvez a carta de Isabela. Talvez o conselho da doutora Márcia. Talvez apenas cansaço. Cansaço de carregar tanto ódio. A prisão era um lugar frio, cinzento. Esperei na sala de visitas, meu coração batendo forte. E então ela entrou. Camila estava irreconhecível. Magra demais, cabelos curtos, olheiras profundas. Mas quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe, ela sussurrou, sentando-se do outro lado do vidro. Você veio. Vim, eu disse, minha voz tremendo. Ficamos em silêncio por um momento. O que você diz à filha que matou sua outra filha? Obrigada por vir, ela disse finalmente. Não esperava, não depois de tudo. Eu também não esperava vir, admiti. Mas Isabela, ela me pediu para não te odiar. Não sei se consigo cumprir esse pedido completamente, mas estou tentando. Camila começou a chorar. Soluços profundos, desesperados. Sinto muito, meu Deus, sinto tanto. Todos os dias eu acordo e a primeira coisa que penso é nela, no que fiz. E não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Não, não há, eu disse. E você vai ter que viver com isso, assim como eu. Eu sei, e mereço cada segundo aqui, cada pesadelo, cada momento de solidão. Olhei para ela, para a mulher que tinha sido minha filha, e pela primeira vez em 5 anos, vi além da raiva. Vi o arrependimento, a dor, a culpa. Não sei se algum dia vou conseguir te perdoar completamente, eu disse. Mas vou tentar visitar, de vez em quando, porque apesar de tudo você ainda é minha filha. E Isabela não gostaria que eu te abandonasse completamente. Camila assentiu, as lágrimas escorrendo. Obrigada por isso. É mais do que eu mereço. Visitei-a 3 vezes mais naquele ano. Conversas curtas, superficiais, mas era um começo, um passo em direção a algo, não reconciliação, não perdão completo. Mas talvez aceitação. No 6º aniversário da morte de Isabela, fui ao cemitério. Coloquei girassóis, suas flores favoritas, sobre o túmulo e conversei com ela, como sempre fazia. Estou tentando, Bela. Tentando viver como você pediu. Tentando não deixar o ódio me consumir. Não é fácil, mas estou tentando. O vento soprou, balançando as árvores ao redor,
E por um momento, quase pude ouvir sua voz. Quase pude sentir sua presença. Te amo, minha menina, sempre. Hoje, enquanto escrevo isso, tenho 54 anos. Minha vida não é o que eu imaginava que seria. Não tenho mais filhas para me visitar, netos para mimar, jantares em família nos domingos, mas tenho propósito. Tenho a fundação. Tenho os estudantes cujas vidas estou ajudando a mudar. Tenho as memórias boas de Isabela, as que escolho focar em vez das dolorosas. E tenho a esperança de que, talvez, eventualmente, o peso no meu peito vai ficar um pouco mais leve. Que um dia vou acordar, e o primeiro pensamento não será de dor. Não sei se esse dia vai chegar, mas continuo esperando. Continuo vivendo, porque é isso que Isabela teria querido. E no final, é isso que importa. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir minha história. Sei que não é fácil. Não é uma história feliz com um final bonito e arrumado. É real. É dolorosa. É a verdade. E a verdade é que famílias podem esconder segredos terríveis. Que pessoas que amamos podem nos decepcionar das formas mais cruéis. Que a vida nem sempre tem sentido, nem sempre é justa. Mas também é verdade que podemos sobreviver. Que podemos encontrar propósito na dor. Que podemos honrar aqueles que perdemos, vivendo as vidas que eles não puderam. Essa é a lição que Isabela me ensinou, não através de suas palavras, mas através de seu legado, e é a lição que eu passo para você. Se você está passando por algo difícil, se está carregando uma dor que parece impossível de suportar, saiba que você não está sozinho, e que é possível sobreviver. Não apenas sobreviver, mas viver. Viver por aqueles que não podem mais. Viver com propósito. Viver com significado. É isso que eu faço, todos os dias, por Isabela. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.